mais um Mel Talk. Bem-vindos a mais um Mel Bem-vindos a Talk. todos a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje eu tenho o prazer de receber, ele que é meu amigo pessoal, Thales Barizon, da Tubarões e Sete Mares. Obrigado, Mel. Obrigada a você por ter aceitado o convite e estar participando aqui com a gente. E hoje a gente vai conversar muito sobre mergulho, sobre viagens, sobre energia. Essa energia boa que você tem e passa para todo mundo. Então, como é que começou essa tua paixão pelo mergulho? Vamos lá, é uma história muito louca, assim, eu pego desde lá de trás, meu pai mergulhava, né, ele já tinha essa paixão pelo mergulho, então eu comecei a acompanhá-lo, né, desde pequeno, daí comecei a ver aquela história de como que é o fundo do mar embaixo d'água, você ter a presença da natureza junto com você desde pequeno, isso começou a dar esse insight dentro de mim, né. E aos meus 10 anos para 11, eu pedi pro meu pai de presente de Natal, como presente, o primeiro curso de mergulho. E como ele já mergulhava, era uma honra para ele estar levando o filho dele pequeno para conhecer o fundo do mar e estar inserindo nessa atividade. E daí foi quando eu comecei a pegar gosto, assim, por esse mundo do mar, né? E dentro dessa minha fase, até os meus 18 anos, era para eu ter sido biólogo marinho, né? Porque eu falei, bom, eu vou fazer já o curso de mergulho e já vou unir junto com essa parte de biologia marinha. Daí eu falei, vai dar super certo, né? Então eu fiz, na verdade, o curso desde lá de pequenininho, que eu sabia que eu queria ser biólogo marinho. Mas no meio da minha vida deu uma mudada na chave, né? No insight. E acabou que a gente diversificou e acabei só ficando no mergulho. Mas minha paixão começou por causa do meu pai, né? Ele já era mergulhador. Eu admirava muito essa parte de mergulho, de ter esse contato com a natureza, essa vida, né, que o mergulho traz pra gente, de estar embaixo d'água. Não, e é demais, né? É É um outro demais. mundo, né? É uma paz, é uma energia diferente, é o que você falou. E você se conecta, assim, de uma tal forma, assim, tem um colorido diferente, é tudo... Ai, é lindo. Eu amo mergulhar, o Thales foi meu instrutor, É minha inclusive. aluna, as Ah. filhas também, todo mundo, Minhas né? filhas também, É, pois é. E é um mundo realmente, é um outro mundo e muito gostoso. A sim. gente, a gente fica numa paz, a gente se conecta, acho que com a gente, desde, a gente ouve nossa respiração, acho que a gente consegue ter esse insight interior mesmo de vida. Se a gente for olhar hoje, o que o ser humano vem mais buscando é sua paz interior, né? O seu contato com o seu eu. E se a gente for olhar o mergulho em si, além dele ser essa atividade esportiva, né, que ele é um esporte de aventura hoje considerado, ele traz as pessoas para um estado de presença muito grande, no qual não deixa de ser uma meditação, num estado assim introspectivo total. Você tocou num ponto que é muito legal. Você consegue escutar a sua própria respiração. Aqui a gente não consegue fazer isso direito. Não. Lá no mergulho a gente faz isso, porque a gente está presente. Nós estamos em outro mundo. Nos adaptamos. Um doido lá atrás, Jacques Cousteau, desenvolveu um equipamento para a gente conseguir se adaptar para estar embaixo d'água. Que delícia. E me fala quais os lugares que você já viajou que foi para fazer mergulho? Marcantes, muito assim. Bom, eu começo pelo Brasil, que eu sou apaixonado. Muita gente pensa, para fazer mergulhos bons, com muita vida, eu preciso ir muito longe. Não. São Paulo, Santos. Santos, fala, o Uhum, quê? Mergulhar em Santos? Sim. uhum. Mergulho em Santos, hein, galera? Onde em Santos? Laje de Santos. Laje de Laje de Santos. Santos. 2 horas de São Vicente, você sai com um barco, você encontra uma pedra no meio do mar, uma pedra muito mais antiga que Fernando de Noronha, segundo os geólogos, e tem uma presença de uma correnteza muito grande no qual traz muita vida marinha. Então, assim, é incrível o mergulho de lá. Eu posso comparar Laje de Santos até com o Caribe. Já vi muitos bichos em Laje de Santos, vida grande, que eu não consegui ver no Caribe. Então, assim, Uhum. não tão longe no nosso Brasil, que eu dou muito valor também, nós temos pontos excelentes. Depois eu vou para cima, Recife e Fernando de Noronha. Cereja do bolo do Brasil, né? Uhum. Recife você encontra muitos naufrágios. Então daí a gente vai fazer um mergulho na história, que é muito legal.
Então a gente vai fazer mergulho no naufrágio de Segunda Guerra Mundial. Que Você tem legal. oportunidade de fazer mergulho em naufrágios da expedição da descoberta do Brasil, que são antes das caravelas ainda, naufrágios de madeira que estão lá no fundo há mais de 100 anos. Mas daí para fazer esses naufrágios, assim, você precisa ter outro certificado ou não? Sim, a gente conta com uma experiência a mais. Então, assim, aquela pessoa que busca, né, esse tipo de experiência em naufrágio, ela se especializa, então ela sai do nível 1 de mergulho, que é o curso Open Water Dive, que é o nível básico de mergulho, né? Ok. Daí ele gosta muito de mergulhar. Daí ele vai para o segundo nível, que é o nível avançado de mergulho. Nesse avançado, ele faz uma especialidade que é muito legal. Ele se especializa em mergulhos e naufrágios. Então ele vai descobrir desde as histórias do naufrágio, como que ele faz uma entrada em naufrágios que estão já há muito tempo embaixo d'água, né, que estão muitos anos. Então ele aprende a bolar um plano de segurança para também explorar o naufrágio. Fora que você mergulha na história. Então, assim, eu sou apaixonado particularmente por mergulhos em naufrágio. Em Recife é muita vida. Que Muita. bacana, que lindo, que Muita vida lindo. marinha. Daí depois a gente vai um pouquinho mais pra cima, Fernando de Noronha, que daí é lindo, a água. Eu acho que Noronha em si ele já tem Uhum. esse quesito da energia da ilha. Eu acho que ela contribui com tudo. Então qualquer passeio que você faça lá é maravilhoso. É maravilhoso, que É. legal. Bom, falta eu mergulhar em Santos, então, que Fernando de Santos tem que Noronha fazer check tem que lá, fazer que é o check. maravilhoso. É. Que bacana. Quanto tempo você pode mergulhar antes de viajar? Tem, Uhum. por conta de despressurização, quem gosta de viajar, e fala assim, ah, não, quero fazer um mergulho no último dia, eu posso ou não? Então, a gente tem um órgão que regulamenta essa parte de medicina, física do mergulho, né, no mundo, a Divers Alert Networking, que é a DAN. Então, as recomendações médicas são que se o passageiro chegou, só mergulhe o dia seguinte, tá? Porque ele veio pressurizado também no avião. E você não pode viajar de avião após um mergulho. Você tem que esperar o período de 12 horas. Ou seja, no mesmo dia que eu irei viajar, pegar o avião, não se mergulha também. Eu mergulho no penúltimo dia. E o último dia a gente deixa para fazer a viagem de avião como riscos, né? A própria segurança do mergulhador. Então a gente sempre obedece essas regrinhas básicas para a gente poder ter um mergulho seguro. Hã? É, A gente olha, tá recebendo que a linda. visita Uma da Rain aqui, visita. É. Maravilhosa. Essa Ela quer ser água não é mergulhadora tua. já também, né? É. É. Adora Que animal. bacana, que gostoso. Ela Então, também gosta. assim, a gente sempre obedece essa regra básica para a gente poder ter um mergulho seguro e ter uma segurança durante essa parte de viagem com o avião, né? Mas você já passou por algum perrengue embaixo d'água? Não porque é o seguinte, eu até falo isso com pessoas que estão iniciando nesse mundo, o mergulho ele evoluiu nos últimos 10 anos num nível de segurança muito grande. Então, assim, quando vamos fazer viagens ou você vai planejar mergulhos exploratórios, tem amigos meus que fazem mergulhos em caverna e ficam 6 horas dentro de uma caverna, a Certo. 5 quilômetros dentro da caverna, no México, muito perto de você. E, assim, sempre tem um plano de segurança muito bom. Quando você vai fazer mergulhos de exploração, a redundância de gases que eles levam no mergulho é muito grande. Ele chega até a ser muito mais seguro que o mergulho normal, porque ele sabe que se ele precisar, ele tem que levar muito mais equipamento, uma equipe de staff muito afiada. Então, assim, quando você bola um plano de segurança para esses tipos de mergulho, ou até uma viagem simples, você tem que colocar esses quesitos de plano A, B, C, desde o barco, a comunicação do barco, quanto de cilindro você leva a mais para os próprios mergulhadores. Então, assim, se tornou muito mais seguro mergulhar. Ele é um esporte de aventura, mas no qual tem que ser seguido regras. Porque a gente está embaixo d'água adaptado. Seguindo as regras, assim, é muito baixo os índices de socorro De no mergulho, de acidente. acidente. E nunca mergulhar sozinho. Nunca mergulhar sozinho. A gente tem, assim, essa regra, né? E o que é legal, o mergulho, ele traz isso, né? Ele traz a presença de sempre alguém. Uhum, uhum. Tem uma carta linda, até quem quiser procurar, chama Carta aos Mergulhadores, escrita por Jacques Cousteau. Que lindo. E ele fala muito isso, que a pessoa que você leva junto com você nessa aventura submersa vai ser seu parceiro pro resto da vida. Porque ele dividiu os melhores momentos com você. Se você precisar dele, ele vai estar do seu lado. Se ele precisar de você, você vai estar ao lado dele. E assim, é um momento único de vocês dois. Então, assim, quando a gente vê também famílias, né? Entrando nesse mundo, pai trazendo um filho, mãe trazendo as filhas, dividindo o mesmo momento, né? Seu Uhum. check-out foi Angra. Foi em Foi Angra. em Angra. Foi em Angra. Lindo, Lindo. entende? Um momento que você nunca mais vai esquecer na sua Jamais. vida. É. Então, a presença desse parceiro nosso embaixo d'água, ele tem um lado de segurança, mas ele tem um momento único também. Que eles estão dividindo um mesmo momento.
Uhum. E hoje, Presentes, e o que você falou da a presença, né? Estão presença, presentes no mesmo momento. presença no mesmo momento. E se a gente pegar hoje, você pega o seguinte, a gente tem muitos esportes. O mergulho ele consegue ainda unir uma família que consiga praticar o mesmo esporte. Então é muito legal quando a gente vê familiares vindo com pai, mãe e filho, né? Fazendo um esporte junto e aventura, dividindo um momento de natureza, esporte e aventura, ver a natureza. E tá outdoor, né? Eu É. amo essa coisa outdoor. E Aham. assim, a juventude hoje cada vez mais ali indoor e com celular, iPad, que seja. E o mergulho daí resgata essa parte do outdoor, da família, de estar presente, de viver o Natureza. momento. Natureza, que é lindo. Semana passada, eu tenho um amigo lá em Ilhabela, o Hélio Onoda. Ele está desenvolvendo um projeto para avistamento de baleias. Que lindo. Então é o seguinte, Ilhabela, estado de São Paulo, ó, pessoal indo para fora do Brasil, nosso Brasilzinho aqui do lado, Ilhabela, Aham. bombando de baleia, 57 jubartes avistadas no mesmo dia, Que dando lindo. salto para tudo quanto é lado. E golfinhos, né? E golfinhos milhares, milhares. Assim, a gente tá até incrível. O pessoal que trabalha com mergulho, guias, estão assim espantados com esse ano porque foi atípico, E por que você acha que teve essa. correnteza oceânica. Ah, ok. Entende? Assim, tudo que traz de vida são correntes oceânicas. Essas jubartes, por exemplo, elas vão subindo, e Vamos elas pro vão normalmente até a Canadá. Bahia, Né? ali, Sobe, não vão sobe? subindo, vão Sobe, subindo. é. Porque eu acho Mas, que eu já avistei, eu não sei se foi jubarte. Ah, não, acho que foi Hancock no Canadá. aham, Acho que foi mais, outro de água tipo. mais fria. É, Então, não assim, foi. elas vão passando pelo Brasil nesse período de engorda com os filhotes, reprodução. Então, assim, elas vão chegar lá em Abrolhos, arquipélago de Uhum. Abrolhos, que é muito lindo, vale muito a pena visitar também, quem não foi. Sou apaixonado por Abrolhos. Você fica 3, 4 dias num live aboard maravilhoso, está tomando café da manhã, daí a baleia sobe do seu ladinho, E vai. dá aquelas borrifadas e você, meu Deus, no meu café da manhã, 5 da manhã, um mega bicho desse do meu lado. Sim, Abrolhos, nosso Brasil também maravilhoso. Uma mega experiência de vivência para quem gosta de mergulhar e também quem não gosta, quer ver a natureza, é maravilhoso. Então, o Brasil você considera que está entre os melhores pontos de mergulho hoje em dia? Sim, e assim, é até um case que eu até chamo para comunicação, até de empresários do segmento mesmo, porque é o seguinte, o Brasil ele tem um potencial econômico de turismo lá em cima. Lá em cima. Eu fiquei chocado semana passada, acabei de voltar de Fernando de Noronha com um grupo, e eu tinha um casal de franceses, eu fui e perguntei para os franceses como que eles descobriram Fernando de Noronha. Eles falaram que foi uma conexão aérea que não é divulgado. Então, assim, falta muita divulgação, falta muito incentivo ao turismo brasileiro de trazer estrangeiros também para fora. Tem muitos pontos no Brasil que ninguém imagina que existam, Uhum. sabe? A gente tem turismo novo começando também, para mergulho, sem mergulho. Então, o Brasil ele tem um potencial econômico muito grande, mas É. precisa mais de divulgação. E divulgação e, e muito de segurança também, né? Muito, muito. Então, eu acho que assim, É, realmente a gente tem essa parte da natureza que é vibrante, pulsante, né, aos olhos de todos, mas a gente tem que trabalhar na parte política e na parte de segurança sim, que. trazendo isso pro turista também, para ele Sim, se sentir sim, com seguro e vindo certeza. para cá. Sim, é, nesse, Mas a gente nesse ponto. tem um local agora que está começando, o turismo muito novo também, de mergulho. Você vai para parte de Recife, sentido Carneiros. Você vai chegar na ilha de Santo Aleixo. Ilha de Santo Aleixo tem 3 caravelas lá fundadas. É uma ilha muito inóspita ainda, então falta também a divulgação, segurança do turismo. Mas assim, o gostoso é explorar. Entende? O mergulhador ele tem esse espírito aventureiro, de explorador. Então, Ele assim, você quer estar onde traz. ninguém tá. Ele quer estar onde ninguém tá. Você tá num ponto, numa caverna. Eu tava com um grupo, a gente foi fazer Caverna da Sapata, Isso em Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, semana passada. Daí todo mundo entrou dentro da caverna. E para chegar na Caverna da Sapata, você tem muitas formações geológicas. Então você passa por diversos corais, esponja de milhares de anos atrás, que ainda estão fossilizadas lá. Então você mergulhar é estar presente onde poucas pessoas estiveram. Então Uhum. você acende algo dentro de você também, da importância de você estar ali e passar isso para as pessoas também. Passar e preservar o meio ambiente. É conhecer para preservar. Conhecer Você para preservar. conhecendo, você consegue entender a causa e passar isso para os pequenininhos. Uhum. E daí eles começam a sementinha na cabeça deles o porquê da preservação também. Então, assim, hoje eu acho que a nossa geração ensina no geral tem esse papel. Nós que tivemos acesso a essas coisas, passar para os pequenos, né, o poder da preservação ambiental, da natureza no seu dia a dia, se conectar com a natureza como é importante, não ficar tanto no celular. Uhum. O celular também ele tem essa facilidade, né, de comunicação, mas se trazer a natureza para dentro de você é um resgate seu interno. Suas forças estão dentro de você, é a natureza.
É pé no chão, descalço. E esse encontro, né? Você é muito energia, a gente é muito amigo, a gente tem vários momentos que a gente É. já esteve presente Presentes, muito juntos, juntos. né? É. E, e em termos de energia, essa tua conexão do teu eu interior, eu sei que você já é adepto à ayahuasca, Sim. né? Como foi conhecer a primeira vez? Me fala assim, se você acha bacana, não acha Aham. bacana, né? Me fala um pouquinho sobre essa tua conexão com a ayahuasca. Se você perguntar qual foi o meu mergulho mais fundo da minha vida, foi na ayahuasca. É Eu isso. acho que eu mergulhei a 1 milhão de quilômetros de distância. Conheci a ayahuasca muito cedo, pratico ayahuasca há 15 anos. Ajudei muitas pessoas a transformarem suas vidas, se conhecerem, cada um no seu momento, na sua fase. A ayahuasca é muito importante para mim, me transformou muito, me trouxe mais uma presença, um conhecimento interno muito grande comigo, com o meu ser espiritual. Entre eles, o meu papel como mergulhador e como instrutor de mergulho na transformação da vida das pessoas. Então, Uhum. tem um papel muito grande também de realização de sonhos, de ajudar as pessoas a chegarem em certos níveis que elas queiram. E a ayahuasca, ela nada mais é do que um mergulho dentro de você. O que eu acho muito gratificante na ayahuasca é que ela te permite estar numa presença muito grande dentro de você durante um período de tempo e você tem acesso a insights dentro de você como se fosse realmente um mergulho muito profundo, no qual esse mergulho ele pode te mostrar e revelar muitas coisas. E assim como o mergulho no oceano, nunca é igual. Nunca Essa é tua igual. viagem, É, esse teu nunca é mergulho igual. dentro de si nunca é Nunca, igual. nunca é igual. É que eu falo, você pode mergulhar todos os dias no mesmo ponto. Sempre vai ser diferente. Porque sempre você vai ver coisas diferentes. Sempre você vai ter uma natureza diferente. O dia não vai ser o mesmo, o tempo não vai ser o mesmo. Então você tem que aprender também a observar. O que isso está querendo dizer para você? O que esse mergulho está me mostrando? E você trazer isso no mergulho relacionado também à ayahuasca, tem alguns momentos que eu estou mergulhando, né? Eu estou no estado de espírito comigo, numa segurança boa para eu fazer isso. Eu fecho meus olhos embaixo d'água durante 30 segundos e eu abro, eu entro num outro mundo. É o mundo água. Nós somos 70% de água. Uhum, Então, quando eu vou imergir na água, eu viro 100%, eu viro todo. uhum, Deus, você tirar o D e o S, vira eu. Eu uhum. também sou co-criador da minha Então, realidade. é você ali, né, Sendo presente, é presença, você como um todo. você como um todo na água. Uhum. E daí você tem essa consciência de você estar mergulhando, você está respirando, você está presente. Isso te dá Que uma lindo, energia para a que lindo. vida. Assim, eu tenho vários casos, né, de amigos que tinham um caso de depressão, de ansiedade. Grandes amigos meus falaram, Thales, eu não sei o que aconteceu comigo, mas, cara, eu tô assim, num estado de presença gostoso, De abundância, aquela abundância, aquela abundância de vida. energia. Falei, aproveita isso. Isso é um presente que você está se dando. É um presente para você. E o melhor presente que a gente pode se dar é a presença. Nós estarmos presentes na nossa vida, no nosso relacionamento, seja no esporte, seja com a pessoa que está conversando. É a presença. Isso é o melhor presente que a gente pode se dar. É o ouvir o outro, É né? isso. Respeitar e ouvir, porque nem sempre a gente pensa igual. E quando tem divergências de opiniões, a gente ter esse respeito Conseguir entender nessa e natureza, esse ser que também é o ser humano, né? Então o mergulho ele traz essa presença maravilhosa de natureza, de água, de vida, e é assim. muita energia, né? Uma vez eu mergulhei até com meu ex-marido, em Fernando de Uhum, Noronha até. uhum. E daí fomos nos mesmos lugares, assim, eu fui um pouquinho na frente, ele um pouquinho atrás, e eu vi trocentos milhões de peixes e tartaruga e tudo mais. Depois, você viu aquilo? Ele, não. E não sei o que lá, não. Porque assim, ele era tenso até, né? Depois ele Uhum. fez curso também com Aham, você e tal. sim, fez. Mas é isso de energia, né? É você vibra e você recebe Aquilo. aquilo que você vibra, Eu né? tive uma história muito legal com um colega. A gente estava mergulhando e assim, é muito difícil o golfinho ele ter um comportamento, se ele tá num bando, ele sair do bando e vir se relacionar com você embaixo d'água. Foi em Recife isso. Nós estávamos mergulhando, finalizando o mergulho. Foi um mergulho que a gente fez num naufrágio, chama Bellatrix, 30 metros de profundidade. A gente voltando do mergulho, indo de volta para a superfície, passou um bando de golfinho. Daí eu falei para ele: olha os golfinhos lá. Dele, meu Deus, o que é isso? Ele falava assim pra mim, né? Uhum. Meu Deus, sonho, porque era um sonho isso pra ele. Eu acho que assim,
o animal também, né? O golfinho, eu acho que ele é muito místico, né? É. Muito místico. Ele E tem... família, né? É, Muito muito, inteligente. muito É. inteligente. E eles... nós somos vibração também na água. Total. Na água a gente tá vibrando É. todo momento. Todos os animais estão sentindo o que tá passando com você. E acho por merecimento também, né? Ele tava vibrando uma coisa boa. Um golfinho saiu do bando dele, desceu, veio brincar com a gente, deu 3 voltas. E eu falei, meu Deus, eu com meus 20 anos de mergulho nunca vi isso. Eu falei, cara, foi pra vocês. Uhum. Era seu Foi um sonho, presente. foi É. um presente pela sua presença, tá aí, ó, o criador mandando esse presente pra você. Que lindo. E daí ele brincou com a gente e foi embora. Foi um momento único também. Sabe que até isso de golfinho, a última vez que a gente saiu de barco lá em Miami, nós, nós, né, paramos assim com outros barcos e tava rolando outro tipo de som que a gente não gostava, mas tava até ali junto, tal, tal, tal. Aí depois que esses barcos foram embora, só ficou o nosso barco com a nossa música, até uma tecneira ali, mas de bom gosto. Tipo, chegaram os golfinhos e ficaram ali acho que uma meia hora dançando atrás. Então eles sentindo essa vibração e essa energia ali, nossa, A coisa foi presente, acontece, a mágica é lindo, acontece. Né? Nós também temos esse poder de co-criar, eu acho, a realidade, sabe? Então, assim, eu tô mergulhando, tem um bicho que eu não vi ainda que é o peixe-lua. Todo momento eu tô mergulhando, eu tô imaginando ele. Entende? Assim, pra Ele você ainda também... não apareceu pra Ele não você. apareceu. Talvez ele já tenha me visto, mas eu não vi ele ainda. A gente sempre, Boa, a boa. gente sempre brinca com isso, né? Que às vezes tem alunos, olha, eu quero ver tubarão, quero ver tubarão. Daí eu falo, bom, o tubarão já te viu, é que você não enxergou ele ainda. Aham. Mas calma que uma hora vai acontecer. Cocria, cocria. E me fala até de mergulho com tubarão, um Uhum, pouquinho da sua experiência, depois eu tá. falo um pouquinho da minha. Uhum. Vamos lá, mergulho com tubarão, animal também muito curioso, né? A gente tem que desmistificar o tubarão. A gente pega nos anos 90, filmes que vieram colocar o tubarão como um animal assassino, que destrói tudo que vê. Então, assim, você tem essa história contada lá atrás que foi errada, no qual matou muitos tubarões, milhares de tubarões. A gente tinha filmes que denegriam a imagem do tubarão e, na verdade, ele é um animal na natureza muito importante, tem um papel na cadeia alimentar fundamental. Ele causa o equilíbrio do ecossistema marinho. Quando você mergulha com o tubarão, você também tem que estar muito atento, né? Que eles são bichos muito curiosos, eles vêm perto mesmo. Então eles chegam nessa distância, super perto de você, mas tem que estar com as atitudes suas embaixo d'água muito bem contidas. Então você nunca se mergulha com os braços abertos, nada fazendo gestos muito grandes. Então você sempre mergulha com os braços mais fechados. Quem quiser filmar não pode ficar com a câmera com o braço aberto. É uma câmera mais próxima de você, porque ele vai chegar perto de você. Por quê, principalmente? Você está soltando uma vibração na água. Então, ele vai querer ver que é você. A diferença é que o tubarão ele não tem braço. Então, ele tem que vir bem pertinho para ver que você realmente é um ser humano e você não é Alimento o dele. alimento dele. Estivemos com um grande grupo em Roatán, Honduras. Tinham mais de 30 tubarões na água, de 3 metros de tamanho. Uau. Então, assim, animais, assim, muito assim, preparados. Você vê a aerodinâmica do tubarão, é o top da cadeia alimentar. É pra voar na água. É pra voar na Dentro água. da água, Você vê, quando ele vê você, já foi, entende? foi. Então, assim, é o top da cadeia alimentar. Admiro o tubarão, é um animal, assim, incrível. Eu acho que quem é mergulhador tem que mergulhar pra entender e você falar, meu, que bicho lindo de ver. E nem todos, assim, são carnívoros, né? Assim, Ou todos são carnívoros? Todos são carnívoros, cada um com um tipo de alimentação. Você tem tubarão que fica mais no fundo, você tem tubarão que ele é mais de superfície. Isso. Tem tubarão que ele fica mais em cima, cada tubarão no seu comportamento. Tem tubarão de alta profundidade também. No nosso litoral de São Paulo, tá tendo a presença de muito tubarão também agora, vindo por correntezas oceânicas também. Tubarão martelo, cabeça bico fino, tubarão azul. Aqui a gente não tem tubarão branco, nem cabeça chata. Eu já mergulhei com, acho que lixa, que daí não faz nada, né? Ele é inofensivo, que a gente fala. E daí com daí bull shark, que daí são gigantes, que daí foi no México. Bull shark a gente chama aqui de cabeça chata. Ah, tá. Assim, a gente tem a presença dele mais no nosso nordeste do Brasil, por água ser um pouco mais quente, igual ali sentido Cancún, Cozumel, ali tem bastante também. Mas são animais incríveis, Melissa. Eu acho assim. Ter respeito e cuidar também. Respeito e cuidar, porque eles fazem também a presença desse. Ecologicamente, ele preserva, né, esse habitat marinho. Então, ele tem um papel fundamental dele também, de não fazer com que, vamos supor, espécies de peixes se procriem. Vou te dar um exemplo. Tem agora um mergulho feito em Fernando de Noronha. Por quê?
chegou a espécie do peixe-leão no Brasil. E Ele é um peixe que não tem predador. Isso, tem aquele no todo desenho, no espinhudo. desenho não, no filme. Tá, eu sei o que Tem um filme dele. Listrado, né? Listrado, Assim, isso. tá. Então não tem predador no Brasil pra ele. O que tá acontecendo? Ele tá matando todos os peixes e dominando grandes áreas. Aham. Foi um desequilíbrio ecológico. Porque, por não ter predador pra ele. Ele veio parar no Brasil, alguns falam por correnteza, outros falam por... veio no navio, alguém trouxe, não tem como muito É por isso que a gente tem que tomar especificar. cuidado também em trazer espécies que não são nativas, traz de outro país, alguma coisa, igual e fica em casa por um tempo e depois solta na natureza e Depois acaba causa desequilíbrio ecológico. esse desequilíbrio. No papel do tubarão, ele seria um grande animal para poder aniquilar essa espécie. O problema é que o peixe-leão não é o alimento dele. Então, assim, algumas pessoas no Caribe matam o peixe-leão e tentam introduzir na alimentação do tubarão para ele entender que é um potencial peixe para fazer a eliminação dessa espécie predatória. Mas tudo tem que ter um equilíbrio ecológico. A natureza em si só ela já tem a sua ordem própria, né? O ser humano, ele invade e acaba causando esse desequilíbrio. Preservemos os tubarões. Preservar o Sim. tubarão. Eu moro em Miami, assim, a gente tá tendo muito, não tanto a parte de Miami, mas na Flórida, assim, oeste da Flórida, a gente tá tendo bastante ataque de tubarão, mas é porque realmente tá tendo alguma alteração, acho que em correnteza. Desequilíbrio ecológico, correnteza, final de tarde, bem de manhãzinha, normalmente água turva que ele não vê. O tubarão, você tá na água com ele, se você fizer isso aqui, ó, na água, ele sente a 2 km de distância. A diferença é que ele vem igual um foguete pra ver o que é isso. E se a água turva, final de tarde, ele não enxerga, ele confunde. Com foca? Confunde com foca. Outra presa, tartaruga que eles amam também, né? Ok. Então, assim, a gente tem que preservar, entender que ele não é esse animal do jeito que todo mundo pensa. E é um animal que tem que ter uma presença muito grande na nossa natureza para poder causar todo o equilíbrio ecológico, pra gente continuar vendo a natureza do jeito que ela é. E sempre foi. Então você falou que fora esse peixe-lua, tem algum outro sonho teu enquanto mergulhador? Olha, meu sonho era ver orca. E nadar com as orcas. Uau, que medo. Ai, Daí eu falei, bom, vou ter que ir muito longe, lá pra Galápagos, talvez, para conseguir ver elas. Um belo dia, estávamos em Ilhabela, voltando de Bonete, sentido Buraco do Cação. A gente resolveu pular na água e fazer um snorkeling ali no Buraco do Cação. Tava bem parado o dia. Passou uns 10 minutos o barqueiro buzinando pra gente, buzinando, eu não entendi nada. Eu tava na água, né? Daí quando eu olhei pra cima, eu vi a primeira dorsal dela. Ó. Que lindo! 8 orcas na água. Foi um dos dias mais felizes, porque foi no dia 31 de dezembro de 2018. Ah, que virando lindo! o ano. Que lindo! Eu queria isso, que eu queria ver orca e a natureza me trouxe esses bichos maravilhosos. Então, vou aproveitar. A gente sempre tem um momento aqui do meu talk em que você se olha no espelho e manda uma mensagem pra você do futuro. Como você se enxerga, quer que você seja lá no futuro. Então, eu vou pedir pra você se olhar aqui e mandar essa mensagem pro Thales do futuro. Thales, daqui 10 anos, continue sonhando, sendo esse cara sonhador que você é, levando felicidade pras pessoas e continuando o seu caminho e sua jornada, né, nessa vida chamada Planeta Terra. Nos vemos até lá. A primeira vez que eu mergulhei foi na Austrália, na Barreira de Corais, lá na Austrália, em Cairns, mas foi muitos anos atrás, alguns aninhos atrás, eu tinha 19 anos, então, 25 anos atrás. Assim, um colorido, Thales, e ali eu me apaixonei. Me apaixonei, mas na época eu viajava e conseguia fazer mergulho com cilindro sem ter o certificado. Era o Discovery Scuba, né, que eles chamam lá. Discovery Diving, que eles chamam. E daí depois de um tempo, realmente começou, não, só pode mergulhar quando você tem certificado, e daí foi que eu procurei daí a Tubarões de Sete Mares, né, e o Thales, para fazer esse curso. E a Tubarões é uma das escolas, assim, que mais tem pessoas que se certificam para fazer esse mergulho, né? Isso. Como é que é? Vamos lá. A Tubarões, ela faz esse ano, em setembro, 40 anos de empresa. Que lindo. São 40 anos, são mais de 20 mil vidas transformadas nesses 40 anos. Começou antes de você. Começou muito antes de mim. É uma história muito linda de vida até, né? Começou com meu mestre, que é o Cardozão. Tava presente também. Tava presente também, você teve a honra de conhecê-lo. A honra. Um ser humano formidável, apaixonado pela vida, pelo mergulho, por pessoas também, no qual fez a Tubarões traçar toda essa jornada. A gente está hoje nessa etapa que nós estamos, completando 40 anos. Assumir uma empresa durante 40 anos não é fácil. Você é empresária, você sabe.
Então, empreender no Brasil também é muito difícil, é muita insistência, muito acreditar, trazer outros meios para você poder chegar nas pessoas também e transformar a vida das pessoas. A história do Tubarões ela é constante transformação e resultados em abundância, né? Que é o que você também prega. Então, assim, ela vem lá de trás com 2 bombeiros militares que tinham um sonho de mergulhar. Então, a gente pega, antes do mergulho, em 85, mais ou menos, 87, ele era só para militares. Depois, ele vem se transformando e sendo curso de mergulho para civis, pessoas que não são militares e queriam explorar o fundo do mar. Então, veio uma agência para o Brasil para certificar e transformar esse esporte em leis, né, para regulamentar e ter segurança do esporte em si. Então, Tubarões de Sete Mares é uma das escolas de Mais mergulho antigas, mais do antigas Brasil. e mais importantes, do então. Brasil, sim. Tá? E temos 5 no Brasil. Nós, aqui também em Mogi das Cruzes, pegando o Vale do Paraíba inteiro, somos únicos. Então, assim, temos uma grande experiência nesse mercado. E daí ela começa com a história de 2 bombeiros militares apaixonados pela sua profissão de ser mergulhadores, mas o mergulho do quê? De bombeiro é diferente do nosso mergulho. O mergulho deles era para salvar vidas e resgatar vidas. É um mergulho muito mais complexo, mas o que fez eles falar, bom, eu sou apaixonado pelo mergulho, eu quero levar também esse esporte para a vida das pessoas, mas para ver vida, para continuar vendo vida, que é diferente do mergulho do bombeiro. E daí eles abriram a Tubarões Sete Mares, transformaram ela numa escola de mergulho dentro do Corpo de Bombeiros. Ela nasceu dentro do Corpo de Bombeiros, então. Então, assim, daí ela foi se transformando, se adaptando à realidade das pessoas que queriam fazer o seu curso. Depois eu entrei em 2012. Gente, só a primeira vez que chove, assim, durante a nossa gravação. A gente tá nesse mundo de água, não é água, então é aí, ó, água, vamos é banhar. vida, é vida. Energia, é vida. Então eu assumi ela em 2012. Eu tive a oportunidade de ir morar em Porto de Galinhas, me especializei lá. Voltei para São Paulo. Meu mestre falou para mim assumir a escola, que ele queria sangue novo para poder continuar a história, né? Então a gente tem toda a filosofia de vida dele junto conosco, do que ele pregou, do que seria Tubarões. A gente continua toda a história. Né? Esse daqui é o desenho que ele criou. Ele criou esse desenho. É um tubarãozinho. Então, assim, esse ano completamos 40 anos de história na transformação de vidas. E desde 2012, a gente vem transformando e aplicando ela em vários cenários. Hoje o mergulho ele é um esporte de aventura, mas também ele conta com uma transformação. Vou te dar um exemplo. Nós estamos agora com um projeto chamado Mergulho Terapia. Que legal! Entendendo que o mergulho ele pode influenciar sim também e ajudar as pessoas nessa parte de antidepressão, ansiedade, transformação. Eu já tive a oportunidade de mergulhar com muitas pessoas, né? E uma pergunta. Você já, né, todo energia, todo otimista, vibra a energia do bem e para cima, mas você já teve algum momento aí da sua vida que você se sentiu deprimido? Já, com certeza. Eu acho que todos nós estamos sempre lutando contra nós mesmos, né? Nosso inimigo é a nossa própria mente. Então, dominar a mente, se melhor dominar... amigo e melhor melhor inimigo, amigo e não? inimigo, é nós mesmos. Então, assim, estamos aqui para aprender já. É isso. O mergulho, ele me ensinou muito. Então, assim, a lidar com meus próprios medos, minhas próprias dúvidas, minhas próprias ansiedades, momentos de depressão, sim, que somos humanos e a gente tem que aprender a lidar. Pandemia, para mim, foi um momento depressivo lascado. Eu que sou um cara muito ativo, gosto de estar presente, gosto de vida, me colocar dentro de uma jaula. Entende? Você imagina como uma faca em mim. Quando eu comecei a perceber que eu estava depressivo, eu falei, não, eu preciso mergulhar, eu não vou tomar remédio, não vou. Eu levantei daquela cama e falei, bom, é um passo de cada dia, mas eu vou dar. Levantei, olhei no espelho e falei, vou ter que mudar. Eu percebi que eu estava depressivo. Por esse motivo, né? De você ser muito ativo e de repente você é colocado numa jaula, e aí, o que eu vou fazer na minha vida? Não sei. Daí você sofre com ansiedade também, vem um turbilhão de coisas. Daí eu peguei a fazer, voltando a estados, me lembrando, me recordando de estados meditativos embaixo d'água também comigo. Então o mergulho me ajudou muito a sair disso. As próprias experiências de vida, de viagens que eu tive também me ajudaram a sair. Então ele consegue auxiliar também as pessoas nisso, né? Que bacana. Hoje a Tubarões Sete Mares, além do mergulho somente, faz também programas de viagens ao redor do mundo. Sim. A gente começou a entender que a gente tinha uma comunidade muito grande, né? E pessoas que queriam viajar com a gente também.
E daí a gente começou a criar esses roteiros de viagem personalizados para mergulho e para quem também não mergulha. E daí a gente começou a atuar em vários cenários. Então a gente criava roteiros, bom, só para naufrágios, roteiro só para quem quer ver vida grande, vamos para Abrolhos. Roteiro para quem quer ver corais, cores, Mar Vermelho, Sudão, Egito. Então, assim, a gente hoje trabalha com todos os destinos nacionais e internacionais mais importantes para o nosso esporte. Também consegui entrar no mundo da viagem nacional, para quem não mergulha, no qual eu entrei na Amazônia. Fomos pra Amazônia. Melissa foi comigo para a É. Amazônia. Mega viagem Gente, surreal também, sensacional. na Amazônia. Sensacional. Que energia também, Que né? energia! É. Lá é outra Ali atmosfera. acima da água ali, mas... Outra atmosfera. Então, assim, hoje a gente conta com a escola de mergulho e tem esse adendo junto, né, integrando mais ainda a empresa na T7M Travel, que conta com destinos exclusivos. As a pessoa fala, olha, eu tenho um sonho. Qual que é o seu sonho? Eu quero ver baleia jubarte. Beleza, eu vou criar esse sonho para você e você vai realizar. Então você Entendi. consegue fazer ele bem personalizado. Muito bem personalizado. Nós temos viagens mensais que nós fazemos todo ano, a gente cria um roteiro, né, um calendário, e tem viagens muito personalizadas para clientes que querem ir com a sua família, com o seu filho, casais apaixonados que querem fazer uma lua de mel em Ilhas Komodo, por exemplo, entende? Ilhas Maurícios. Ilhas Maurícios, e assim, a gente foi, né, eu e uns amigos meus, eu quis ir pra Amazônia, falei assim, não, vou querer passar um ano novo mais tranquilo, procurei o Thales, ele já ia pra Amazônia e tal. Daí falei com um amigo, de repente a gente tava numa turma Uma bacana, comunidade. uma comunidade. Só de falar que criamos uma nova comunidade. Vamos tomar Exatamente. a Amazônia. E foi sensacional. A Amazônia tem uma energia e, na verdade, eu falei não acima da água, mas a gente tem na água também, que daí você tem os botos cor-de-rosas ali que Lindos, você mergulha com lindo. eles, assim, Ali a gente passou um perrengue, tem um perrenguezinho Tem um ali, perrenguezinho, né? Do barco. Perrenguezinho chique. A gente tava no barco, né? Vou deixar você contar, você que é meu convidado. Conta. Nós estávamos no barco, daí a gente Que rio alugou que um era? barco. Era no Rio Negro. Rio Negro. Gente, Rio você não Negro. enxergava a outra borda do rio, Porque não. a galera acha que a Amazônia é só um riozinho. Quando ele vê a borda do Rio Negro do outro, você não enxerga. É um mar. É um mar. Assim, você não enxerga, é muito grande. Estávamos eu, Melissa e o grupo inteiro voltando da aldeia indígena. Voltando da aldeia indígena. Nós fomos numa lancha rápida. Daí na volta, eu acho que o cara errou ali no comando da gasolina. Ficamos sem gasolina no meio do rio. No meio do rio. Daí, todo mundo pega o chinelo. Rema! Rema com o chinelo. Rema! Ou seja, movemos 20 centímetros, mas daí sempre, depois vem né? o barco resgatar a gente. Daí acabou vindo, enfim, alguém mas aleatório foi um ali que nos chique resgatou. Que marcou a viagem também. Mas foi ótimo, assim, faz part of the business, né? Foi muito legal. Mas você também tocou num assunto muito legal, os botos cor-de-rosa também, né? Aqui no Brasil não existem dolfinários. Não existem criações de golfinhos, nem nada igual fora do Brasil. As leis são diferentes, né? Aqui no Brasil, o único lugar que você conseguiria interagir com golfinhos seria lá na Amazônia. Você faz a flutuação, é permitido pelo IBAMA, pelo ICMBio. Então tem toda uma regulamentação para você poder fazer isso. Eles são livres na natureza, você pode interagir com eles. Eles vêm até você. Eles vêm até você. É diferente disso no mar. No mar você tem que ficar longe de cetáceos até 150 metros. Mas por quê? Justamente por causa da preservação e do que ele pode... Vou te dar um exemplo, uma amiga minha, Érica, ela foi fazer um mergulho com baleia e a baleia subiu do lado dela e deu uma caudada nela, ela quebrou o pé. Quer dizer, sem querer, o bicho sem tá querer, ali, fazendo os Então, pela própria dele. preservação nossa de segurança, né, tem essa lei, ficar 150 metros com o barco e você do cetáceo. Mas, se ele vir até você, ok. Porque também tem uma lei, lei e multa ambiental, tá? Você toma multa se você vir com o seu barco e ficar em cima de uma baleia. 150 metros de distância. Lá na Amazônia, é um projeto de preservação e estudo da espécie. É um flutuante deck, você lembra, né? Você recorda? Sim. No qual ficamos com a água até o umbigo, então assim, você pode levar sua máscara de mergulho, sua nadadeira e ficar observando ele, e eles vêm muito próximo mesmo, porque são curiosos. Mas é legal isso também no Brasil, porque você consegue também preservar mais ainda a espécie, no qual há 50 anos atrás o boto era caçado. O boto cor-de-rosa foi muito caçado no Brasil. Hoje saiu da lista de animais de extinção, então conseguiram preservar bem, assim como a tartaruga também. Então assim, hoje esses órgãos conseguiram trazer, né, através do conhecimento, da interação, que eu acho importante, né? Educação ambiental. Até tem um termo novo chamado educomunicação. Educomunicação, que você consegue colocar, né, a informação
naquele você não tem acesso tanto, mas você muda a chave nele, ele entende que uma espécie dessa vale mais viva no âmbito do turismo do que morta por caçada, né? Não, com certeza, com certeza. Então, é o meio ambiente no seu todo. E tem mais algum perrenguezinho que você lembre? Fora esse nosso da Amazônia? Hum. Não, acho que assim, perrengues assim de viagens de aeroportos, né? Normal, Coisas normais, assim, até porque quando a gente vai para essas operações, a gente tem que estar muito bem preparado, porque às vezes a gente fica até sem comunicação, dependendo de alguns pontos. A gente vai cruzar o oceano, 3 dias cruzando, às vezes foge a internet, então você tem que estar muito bem comunicado, a logística da viagem tem que estar muito bem preparada. Ocorre às vezes o quê? Você chegar no lugar, você acha que vai estar um sol lascado, um dia que aconteceu comigo a Sim. Brolhos. Eu fui uma expedição anterior, uma semana antes, um sol lindo de rachar. Mais de 100 baleias pulando, tudo. Daí eu fiz uma outra expedição, daí eu falei assim pra um amigo meu, se você vê mais de 100 baleias, eu pago a sua viagem. Daí ele pegou e falou pra mim, tá, só vi 3. Eu falei, puta, agora ferrou. Porque uma semana antes tinha mais de 100 baleias pulando. Um Aham. sol de lascar. Eu cheguei lá em Abrolhos, tempo feio, chuva, 3 baleinhas só longe, bem Aham. longe. Então, assim, não tem o que a gente fazer. Natureza, Relacionado a né? clima, É. natureza, a gente não tem como controlar, né? A gente tenta sempre alinhar as viagens, expedições com as melhores datas para você conseguir ver o animal, Às vezes vai menos conseguir menos chuva. chuva. Mas tem imprevistos que também você tem que aprender a entender e falar, meu, estamos aqui já, vamos curtir isso, Não, é o é a que natureza, a natureza né? É está que nos nem oferecendo. quando você vai fazer safari Uhum, você tá na África, vai fazer safari, nem sempre você encontra os Big Fives que você quer uhum. encontrar, Isso eu e sou você tem que louco ir para fazer atrás. também ainda, os É. Big Fives. Não fiz Ah, África do Sul ainda, quero uhum. fazer, quero ir Ou para na lá. África mesmo. Eu fiz África do Sul, mas quero ir para o Aham. Quênia, quero ir para Tem outros programas, lugares. tem mergulho lá também. Tem Uhum. muito mergulho lá, tem Soduana e Ancomas, que o pessoal faz o Sardine Run lá. Você vai em aqueles flex boats, você entra no flex boat, coloca um cinto de segurança, já vai equipado, sai no mar, sobe um avião, o avião localiza onde está o cardume de sardinha, daí dá a comunicação pro barco, o barco vai, todo mundo solta os mergulhadores em cima do cardume de sardinha E daquele. e você vai mergulhar com os big. É jubarte, é tubarão, é sailfish com aquele agulhão, é golfinho, é assim, Ah, eu quero, Thales, se única. você for fazer É, essa expedição, eu Run quero. Sardine na África. É assim, Giancomas, Dona Bay. É muito legal. É um mergulho muito famoso também. Quem gosta de mergulhar com esses bichos grandes. Eu sou apaixonado por bicho grande também, né? Uhum. Eu acho legal você estar na água, assim, de repente vem aquele cardume grande e ele envolve o mergulhador, então você fica no meio do cardume. É muito lindo, né? Que- Natureza pura, né? Rústica ali. Você tá no. Uhum. Que nem eu falo, assim como lá no Amazônia. Ah, não, Amazônia, ok. Uhum. Safari, quando você tá nesse mundo, né, natureza, você entende que ali realmente é caça e predador. A natureza, no nosso entendimento, ela é cruel, mas ela é muito sábia, Uhum. né? Então, Não, assim, é perfeito, né? Deus é perfeita, né? perfeito, né? Deus é É, perfeito, é isso justamente. é isso. Que Muitas lindo. experiências. Muitas, É. muitas. Então, aproveitar que a gente está falando bastante em energia, eu sei que você é parceiro de um projeto maravilhoso de energia limpa, super sustentável. Me fala um pouquinho desse projeto. É assim, o slogan: a energia dos oceanos irá iluminar o mundo. Olha que lindo. Por quê? Foi num mergulho que começou essa ideia também. Você vai ter a presença de conhecer o Maurício. O Maurício é um físico, ele estava mergulhando comigo, é meu aluno. E num mergulho que tivemos juntos, estávamos juntos mergulhando, e de repente ele teve um insight embaixo d'água, por ele estar no lado de presença dele. Ele presente teve um insight de uma ideia. E ele entendeu que a energia, o oceano ele tem uma energia, que essa energia seria o quê? A correnteza. E é uma energia desperdiçada, que ninguém pensou nela. Porém, pensaram, mas pensaram errado. O Maurício quebrou a lei da física. Tem o princípio de Betz, no qual envolve a propulsão de tudo que se move de hélice. Ele quebrou a lei da física. O que que ele fez diferente que a Hum. gente não sabia? Ele entendeu que os cálculos dele eram baseados na propulsão. Então, assim, ele tinha um desperdício energético muito grande no qual ele não se ligou. E o Maurício entendeu, redesenhou e falou: bom, eu achei aqui um novo coeficiente, tá errado tudo isso daqui. Agora aqui a gente gera mais energia do que antes nunca Então, a houve. quantidade de energia que essa turbina, né, Isso. gera é muito maior do que Muito o que já maior do existia que antes. existia E antes. energia limpa, energia Renovável, tá renovável. de acordo com o ESG, ODS.
Então, assim, ele entendeu que a corrente oceânica, ela tem um poder muito grande energético. Se você, desse modelo de conta, né, que ele fez, e dessa nova especificação de turbinas, que na verdade ela não chama turbina, ela é uma unidade coletora de correnteza, Ok. porque ela causa impacto com a correnteza. E ao mesmo tempo não impacta no meio Não ambiente, impacta porque no meio não ambiente. Sou danifica. mergulhador, fui entender isso a Ok. fundo. Então, assim, fizemos Para os poder dar o testes. aval ali de Falar, que não, Maurício, realmente eu sou é instrutor, mas assim, sensacional. você não vai destruir meus tubarão, não, hein? É. Então, assim, entendi o que essa turbina geraria. Ela roda muito devagar. Essa que é a função dela. Então, ela não roda. Que nem se você ligar uma turbina de barco e você for navegar com o seu barco, você pode passar em cima de tubarão, de golfinho, de tartaruga. Essa turbina está 100% imersa e roda muito devagar, justamente para ela gerar todo o coeficiente de energia em megawatt que ela gera. Uma turbina menor que essa mesa, com 1,5 metro de diâmetro, ela consegue gerar energia para 8.000 casas. Que bacana. Uma, entende? De 1,5 metro. A gente tem. Mas calma, não me É, conta tudo, porque eu vou querer que o Maurício também calma, conte calma, disso. calma. Mas pode falar. Mas começou. O que eu acho legal começou no mergulho essa ideia. Que legal. Então, Legal. assim, começou mergulhando, ele é meu aluno, ele vai te contar essa história de tudo como começou. Bacana. Assim, é incrível mesmo o poder que até esse estado de presença nos traz, né? Uma ideia simples, num mergulho, assim, num dia a dia, de repente, Aleatório. aleatório, um insight Surge. desse que ele tá hoje realmente foi pra COP28 em Dubai, né? Foi convidado e tá indo bem. Ele vai te contar tudo isso pessoalmente. Eba, vou querer saber de tudo. Tudinho. Eu e vocês que estão aí ouvindo e nos vendo. Estou aproveitando. Quer deixar alguma mensagem para o pessoal que Quero deixar essa tá mensagem pra vocês conhecerem o mergulho, trazer seus familiares, né? Essa pessoa que você gosta, esse seu parceiro, essas pessoas que estão do seu lado. Eu acho que mergulhar é dividir, compartilhar. E eu acho que o ser humano ele sempre tem que buscar isso, compartilhar ideias. Tem uma frase que eu acho muito legal, que é o seguinte: não adianta você ler 1.000 livros se eles ficarem em cima da mesa. Se você não compartilhar essa ideia com as pessoas, aquilo não adianta de nada se morrer dentro de você. Então, mergulho é isso: compartilhar a ideia, compartilhar momento, compartilhar a vida, compartilhar a história. E também trouxe um presentinho pra você aqui. Ah. A Deninha Rosa. Aqui, É, ó. de menina. Ó. Quer dizer, né? Hoje E em dia esse não tem cor, aqui. né? Abre e vê se você Eba, tá gosta. bom. Tem muitos presentinhos pra Melissa aqui. Eba, adorei. Sou aluna, É de, então. Você de 40 anos. E essa daqui também é muito legal, pra você sempre lembrar. Se tiver um caos à vida, para e respira. Porém, Respira. Não pira. não pira. Ah, gostei. Vou até pôr aqui. Respira e não pira. Respira e não pira. Isso aqui é o nosso adesivo da Tubarão Sete Mares. Comemoração aos 40 anos que vai ter. Eba. 40 anos só se faz uma vez. E aqui, uma sacola para você fazer suas viagens, suas trips, dive trips. Linda, adorei. Da 7M. Obrigada, gratidão. Gratidão por ter Obrigado, participado. Melissa. Amei, né? Compartilhar. Já, assim, sou fã, nós somos amigos e, assim, acho que nos inspiramos, Sim, né, inspiramos um na história mutuamente. do outro. Você também, minha inspiração, empreendedora, Então, empresária gratidão por monstra. ter contado um pouquinho aí da sua história. Obrigado vocês. Até a Estamos próxima. juntos. Até a próxima. Obrigada.